Ok. Aí já ativou a gravação, né? Maravilha. Bom, pessoal... Marcelino, depois eu vou começar a dar o início aqui, depois você faz a segunda parte, então. Combinado. Boa Beleza. noite a todos, né? É com um imenso prazer que nós recebemos aqui hoje uma grande amiga, a Marli, minha conterrânea lá de Torrinha, que mora em Presidente Prudente atualmente, né? Ela vai ministrar essa palestra para a gente, O Caminho para uma Saúde Vibrante. Será um prazer escutá-la, Marli. Seja bem-vinda. Marcelino. Olá, pessoal, boa noite. Quero desejar as boas-vindas à nossa palestrante, a Marli, a Rose, a Valdiza. De antemão, agradecer a nossa professora Rose pelo contato com a nossa palestrante, né? E eu vou fazer aqui a apresentação bem rápida de um mini currículo da Marli, né? Marli Bonini, ela é psicóloga, graduada pela Unesp de Bauru, local trainer em análise bioenergética, formação em biossíntese, formação em Gestalt terapia, certificação em TRE, professora de psicologia na FAPEP e diretora do Instituto Ligare de Presidente Prudente, São Paulo. A professora Marli, nessa noite do dia 25 de novembro, vai estar abrilhantando aí a nossa ETEC com uma palestra com o tema, como acabou de dizer a professora Rose, O Caminho para uma Saúde Vibrante, né? Eu gostaria de dizer aos alunos, de uma maneira geral, que a gente vai estar acompanhando aqui o chat, caso algum aluno tenha alguma dúvida, caso algum aluno faça algum comentário, né? A gente vai depois repassar para a Marli, tá ok? E é isso, nós agradecemos antecipadamente, Marli, por estar se disponibilizando a proferir essa palestra para a gente, tá? Estar aí contribuindo muito com a nossa ETEC, nós agradecemos muito, eu em nome dos cursos todos da ETEC, seja na área de gestão, na área de enfermagem. Eu vi alunos aqui já que são alunos do ETIM, também do Ensino Técnico Integrado ao Médio, de manhã, né? A gente antecipadamente agradece, tá? E desejo a todos os alunos participantes aí uma boa palestra, né? E com vocês, a Marli. Muito obrigado desde já. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Jamais negaria um convite da Rose, como ela disse, moramos por muito tempo na mesma cidade. Nossos maridos estudaram juntos, eu estudei com o irmão da Rose, então eu me sinto bem em casa e muito feliz por estar aqui participando com vocês. Bom, como o professor me apresentou, eu sou realmente psicóloga e analista bioenergética e, enfim, o psicólogo que faz a análise bioenergética, ele se torna um psicoterapeuta corporal. E o psicoterapeuta corporal, ele acredita muito na unidade corpo e mente. Então, isso é junto, né? Principalmente o pessoal aqui da enfermagem, nós sabemos que corpo e mente estão super ligados, que não existe separação, não existe dicotomia como se pensava lá atrás, né? No início da criação da ciência da psicologia. E nós, psicoterapeutas corporais, trabalhamos, então, o corpo para poder trazer as informações que estão contidas nele, a história de vida está no próprio corpo. Então, nós temos duas formas de trabalho, né? Iniciar pelo corpo ou iniciar pela palavra, ou pelo verbal ou pelo corporal. Porque, de qualquer forma, essas informações vão estar sendo passadas e de uma forma muito real, né? Então, por ter essa especialidade, eu gostaria de propor, antes da gente iniciar,
que talvez seja um exercício, que eu vou apresentar o exercício corporal para vocês. Se vocês puderem fazer, sentados mesmo, ninguém vai levantar, nada, mas é um exercício de respiração, porque dentro da psicoterapia corporal, nós acreditamos na psicanálise, né, que vem lá de Freud, e também no corpo, né? Então, Marli, eu acho que eu cortei o seu áudio aí. Você pode ativar aí. Sim, por favor. Eu liguei. Alô? Oi, ô, pessoal, eu gostaria de verificar, alguém verificasse dos que estão presentes aí, acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Por favor, verificar, que está dando interferência na fala da palestrante. Marli, pode continuar. Marli? olá, estou aqui. Ah, tá. Aí, tá ótimo. Marli. Ok, tudo bem. Então, eu vou propor, através disso, um trabalho que principalmente hoje, final de tarde, que eu acho que é legal. Então, eu vou tentar fazer aqui sentada, veja se vocês conseguem me observar, né? A gente vai colocar e peço para que todo mundo primeiro observe e depois faça. E no meio da palestra, talvez eu também peça para a gente respirar um pouquinho e tal. Porque a análise bioenergética, ela tem 3 princípios básicos. Respiração, grounding, que é estar no centro, estar no eixo, estar conectado consigo mesmo, e uma vibração, né? Mas nós vamos, como é uma palestra, se eu tivesse presencial, talvez a gente fizesse mais, mas online a gente vai trabalhar um pouco com a respiração, né? Um dos princípios da análise bioenergética. Então, colocar os braços, esse é um exercício para ansiedade, para quem tem pânico, para depressão, né? Então, qualquer doença que nós vamos falar hoje, das doenças somáticas, da psicossomática, das manifestações emocionais, das manifestações corporais. Então, esse exercício também pode acalmar para os alunos que estão nos assistindo, fazer antes de iniciar uma prova, fazer antes, né, de uma avaliação, de um seminário, isso ajuda bastante. Então, nós vamos colocar as mãos assim, ó, como se você estivesse segurando os seus punhos, veja qual lado fica melhor para você, né? Pode também um pouquinho antes do punho, e deixa um quadrado, né? Um quadrado, como se você fosse balançar alguém nesse movimento. E nesse quadrado, agora, você vai inspirar rapidamente, levando os braços lá para trás. Então, inspira e leva os braços lá atrás da cabeça e segura um pouco. E vem soltando o ar bem devagar. Soprando. Como se estivesse esvaziando um balão, uma bexiga. E o braço vem descendo devagar, até ele chegar lá no seu umbigo. Chegou no umbigo, você vai inspirar novamente. Inspira rapidamente e eleva o braço lá atrás da cabeça. Segura um pouco e vem soltando devagar. Bateu o braço no umbigo, volta. E relaxa um pouquinho. E aí eu vou explicar um pouquinho por que isso. Primeiro, a gente acredita muito que quem está com depressão ou quem está sofrendo alguns problemas de angústia, a tendência é fechar o corpo, né? Quem está com ansiedade também encolhe, ou quem está com muito medo paralisa. Então, ou seja, esse exercício, quando a gente faz dessa forma, a gente amplia aqui atrás, então nós estamos ampliando o nosso peito, né? Deixando
trabalhando essa angústia, trabalhando essa abertura do corpo, a gente amplia. E a pessoa que está muito depressiva, ela tem muita dificuldade de fazer isso. E no trabalho com a ansiedade, quando a gente trabalha a inspiração rapidamente, como se fossem 4 tempos, e a expiração mais longa, em 8 tempos, nós estamos trabalhando a organização do nosso sistema nervoso autônomo, simpático, que é quando a gente inspira, e parasimpático, quando a gente expira. Talvez isso fique mais fácil para o pessoal da enfermagem, mas isso regulariza o nosso sistema nervoso autônomo, nos acalma, e todo mundo que tem ansiedade tem muita dificuldade de expirar longamente, que é tudo que ele precisa. Muitas vezes, quando a gente está com síndrome do pânico, que é uma doença somática também, nós temos dificuldade, temos mais facilidade de ficar inspirado e achar que está faltando ar, mas não está faltando ar, nós estamos muito ativados, e dificuldade de expirar. Então, quando a pessoa está em pânico, a gente pede para expirar, soprar, soltar longo, um período mais longo do que a inspiração. E aí a pessoa vai acalmando e vai tranquilizando. Vocês podem experimentar isto, que dá certo, né? Por experiência de consultório que tenho há quase 30 anos. Eu me formei em 92, né? Na Unesp de Bauru. E depois disso, estou na psicoterapia corporal há muito tempo, há mais de 15 anos também. E então, por experiência, a gente trabalha corpo e mente para auxiliar, né? Para ser mais rápido, né? Auxiliar na psicoterapia, unindo o verbal e o corporal. Bom, ao longo do processo da nossa palestra, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, eu quis dar uma introdução. Eu vou aqui tentar compartilhar, né? De novo, aqui. Vamos ver se vai dar certo. Demora um pouquinho, mas a gente já experimentou e deu certo. Vamos lá. Ô Rose, você vai me dando um alô aí a hora que tiver certo compartilhar aí, que tiver aparecendo na tela. Já está compartilhando. Já? Tá Já. bom. Agora falta só abrir aí o slide. Aí. Aqui? Deu? Isso, tá ótimo. Tá, ok. Então tá jóia. Então nós vamos partir, né? Esse é o primeiro slide, o caminho para uma saúde vibrante. Dentro da psicoterapia corporal, né, dentro da análise bioenergética, que o criador é o Alexander Lowen, que eu indico todo mundo ler, que é uma linguagem muito simples, nada rebuscada, ele acredita, ele tem até um livro sobre esse tema, ele acredita que para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa ter o nosso tripé, né, corpo, mente e espiritualidade, dentro de um equilíbrio. Se nós só trabalharmos com a mente, não olharmos para o corpo e nem trabalharmos a nossa espiritualidade, a gente vai ficar extremamente bambo, né? Sem chão, que a gente chama, sem grounding. Grounding é chão em inglês. Se eu tenho corpo e mente, eu não tenho também, se eu trabalho o corpo e a mente, mas estou sem a espiritualidade, isso também não me deixa em equilíbrio. Então, corpo, mente e espiritualidade formam um tripé, é uma integração. Entendendo por espiritualidade, não só a questão da fé, da religião, que cada um tem a sua, mas entendendo por espiritualidade aquilo que me acalma, aquilo que me preenche, aquilo que me nutre. Tem muita gente que trabalha a questão espiritual meditando, fazendo yoga. Tem outras que trabalham a espiritualidade fazendo trabalhos voluntários, né? Compartilhando com grupos. Tem outros que trabalham a espiritualidade cuidando de plantas. Então, a espiritualidade é uma questão mais ampla,
né? Não só a questão religiosa, porém a espiritualidade, a religião está dentro da espiritualidade e nós, como profissionais da psicologia, respeitamos isso. Tem um outro teórico que eu gosto muito, que é o David Boadella, da biossíntese. Ele fala que tudo que nós acreditamos e que a gente tem fé tem que ser levado para nos ajudarmos a nos equilibrar. Então, se a pessoa tem fé, né, na questão da meditação, então a gente vai trazer a meditação como algo que possa ajudá-lo a reestruturar as suas questões psíquicas corporais. Então, a gente integra, e esse seria um dos aspectos importantes para a gente observar e trabalhar. Muito do nosso tempo contemporâneo nos tira dessa realidade, né? Bom, vamos lá. E aí nos dá tempo, a gente fala assim, não dá tempo de trabalhar corpo e mente e espiritualidade, ou uma coisa é outra, né? E dentro do nosso contexto, dentro da nossa do mundo contemporâneo e dentro do sistema capitalista que nós vivemos, que é um sistema bem selvagem, né? Realmente ele nos impulsiona a estarmos conectados apenas com a mente, né? Esquecendo o corpo e deixando de lado um pouco a espiritualidade. Aí eu convido vocês a refletirem o que está faltando, né, para você, para o seu tripé, né? O seu tripé está ok ou está manco, né? Uma reflexão que eu deixo. Bom, e eu trouxe uma frase que eu acredito ser muito importante, que os gregos traziam para a gente desde a antiguidade, né? Mente sã em corpo são. Por esta mesma razão, um corpo opaco é acompanhado por uma mente opaca e uma mente brilhante por um corpo brilhante. O corpo é o repositório de toda a experiência e é também o somatório e a expressão da experiência de vida do indivíduo e da espécie. Então, quando nós estamos adoecidos, né, quando ele fala em corpo opaco, é o corpo que já perdeu esse equilíbrio e já está adoecendo, né, ou já está adoecido. Então, quando nós andamos na rua, se a gente observar, ou até mesmo dentro da nossa sala de aula, vocês olham, de repente, para os alunos, vocês já batem, os professores batem os olhos, já conseguem ver, nossa, esse aluno está com muita vitalidade. Nossa, esse aluno hoje está murcho, ele está sem vitalidade. Nossa, esse aluno está muito cansado. Esse aluno está com mais disposição. Então, tudo isto nós trazemos dentro do nosso corpo. E a vitalidade que nós temos, a quantidade de energia que nós temos, né, no nosso corpo e a disponibilidade que nós temos para ir para a vida tem a ver também com a história de vida. Se é uma história de vida que nos fragiliza, nos fragmenta, que nós não temos responsabilidade principalmente pela nossa história infantil, né? Pela nossa história de desenvolvimento. Então, se nós tivermos lá atrás traumas ou alguma coisa que de alguma forma bloqueou a nossa vitalidade, isso vai aparentar no corpo adulto e de forma adulta. Então, isso é muito importante para a gente observar. Bom, vamos pensar, né? O ser humano, ele vive em bando, nós somos seres animais e que nós precisamos viver em bando, em sociedade, compartilhando para não adoecermos. O que nós estamos vivendo agora com essa pandemia, no início, que nós ficamos nas nossas cabanas, né? Junto das nossas famílias, dos nossos entes mais próximos, filhos, marido, ou seja, né? Isso no início bastou. Depois de um tempo, isso já se tornou adoecedor. Por quê?
porque a gente precisa compartilhar, a gente precisa estar dentro da sala de aula, a troca é importante, a gente precisa ter olho no olho, a gente precisa, principalmente nós brasileiros, de beijo, de abraço, de contar as fofocas ao vivo e a cores, a gente precisa disso, né? E isso é muito importante para nós, né? E a gente precisa disso, inclusive, para buscar um equilíbrio. Nós temos uma exigência, né? O ser humano acaba tendo uma exigência de uma maior adaptação em todos os sentidos, né? Principalmente nas fases do ciclo de vida e no desenvolvimento. Nós temos uma exigência de adaptação na fase infantil, na adolescência, no início da fase adulta, no início da terceira idade. Nós temos essa exigência, o mundo acaba exigindo isso, né? Nós temos também temos que buscar a qualidade de vida, tudo isso está embutido dentro dessas questões para nós termos equilíbrio. E para termos equilíbrio, a gente precisa ter o nosso tripé, como eu já disse, corpo, mente e espiritualidade. Então, se a gente está dentro dessa exigência e não tem recurso interno para buscar esse equilíbrio, nós vamos adoecer, né? Principalmente agora, dentro dessa situação da pandemia, do Covid, nós temos que nós estamos com uma exigência de muito maior adaptação. E isso causa um estresse muito grande. Então, a possibilidade, a probabilidade, né, da gente ter interrompido a nossa convivência na sociedade e estar com essa questão da pandemia, isso pode trazer para nós, sim, muito mais casos de depressão, de ansiedade. As doenças psicossomáticas, elas estão cada vez mais batendo a nossa porta. Já estava, né, pelo complexo mundo contemporâneo que a gente vive. E agora, com a pandemia, ainda mais. Então, essa é a importância da gente olhar para o nosso ser e para o nosso tripé. A medicina hoje, ela vem demonstrando que boa parte da falta de saúde é causada pela baixa carga de energia. Tanto é que dentro das questões da prefeitura, aí em Palmital deve ter também, acho que todas as cidades têm, a prefeitura construiu lugares para exercícios físicos, né? Então, a gente tem que reparar, toda cidade que a gente vai, a gente tem, cidade praiana tem, todo lugar tem um lugar para caminhar, um lugar de ar puro para fazer exercício. A terceira idade tem a praça deles, dos exercícios. Por que isso, gente? Porque cada vez está mais comprovando que a atividade física ajuda demais a gente ter uma maior adaptação ao mundo que nós estamos vivendo e diminui as nossas patologias e as nossas questões psicossomáticas, né? Então, a conscientização e um conhecimento maior a respeito dos cuidados com a saúde física, mental, emocional, está modificando os nossos estilos de vida. Porém, ainda é muito pouco, né? Aqui em Presidente Prudente, a gente tem o Parque do Povo e a gente vê aquele monte de gente lá fazendo atividade no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Porém, isso ainda é muito pouco. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem ter essa consciência. Geralmente é 1%, 2% da população de uma cidade que tem a consciência e que trabalha em cima desse tripé. Os mais ativos, né? Isso já faz tempo que a gente estuda, né? Que os mais ativos têm uma disposição maior para os desafios da vida, são mais confiantes e menos deprimidos em razão de possuírem uma carga maior de energia para os novos projetos ou para si mesmo. Então, dentro da própria escola, né, da própria faculdade, enfim, dos próprios cursos, né, que sejam técnicos, a gente consegue ver os amigos, aqueles que têm mais vitalidade, aqueles que estão com mais baixa carga de energia,
E o Alexander Lowen falava que as pessoas com baixa carga energética vão se deparando com uma depressão, por exemplo. Pode se deparar com uma depressão, né? Assim como uma pessoa muito elétrica, ligada no 220 e não para nunca, ativando muito o sistema nervoso simpático, ela pode extrapolar e também adoecer, ir para um transtorno de ansiedade generalizado, TAG, o transtorno de pânico, enfim, isso tudo a medicina vem estudando. Bom, se tiver perguntas, eu fico à disposição. Se eu tiver muito rápida, também me dá um alô. E eu trago para vocês, não para a gente discutir se Maslow estava certo ou não, né? Mas eu trago a pirâmide para a gente refletir na pirâmide de Maslow, né? Ele fala, na verdade, hoje eu acredito que tudo isso, né, tem que estar tudo junto e misturado dentro de um próprio equilíbrio. Mas quando ele coloca como pirâmide, a gente traz para refletir. Ele coloca a fisiologia como a parte básica para eu chegar lá em cima na minha realização pessoal ou na minha saúde, né, no equilíbrio de saúde física e emocional. Então, assim, ele fala que ar, comida, água, sexo, sono, o equilíbrio de uma forma geral do organismo, a excreção, né, que é o xixi, o cocô, isso tem que estar em ordem. Agora, eu pergunto aqui para vocês, né? A gente respira bem? A gente come saudavelmente? A gente toma água o suficiente? Quanto de sexo nós estamos praticando? Né? Nós dormimos bem? Então, se a gente... tem muitas pessoas com problema de constipação intestinal, né? Cada vez mais. Nós estamos vivendo um mundo de segurança, segurança de corpo, de emprego, de recursos. Nós estamos vivendo isto, principalmente agora na pandemia. Nós estamos tendo tempo para o nosso relacionamento, né? Antigamente, as pessoas iam para a casa das comadres, comer bolo, né? Tomar café, trocavam receitas. A gente faz isso hoje, né? Então, como estão as nossas amizades? Estão pelo WhatsApp? Como a gente conversa com os nossos filhos, com a família? Como está a nossa intimidade sexual enquanto casal, enquanto namorados, enquanto, enfim, né? Tudo isso, se isso fica muito muito raso na nossa vida, né? Tudo muito de pouquinho, nada muito completo, vai trazer para a gente uma baixa autoestima. Nós não vamos ter confiança, né? Confiança em si mesmo, confiança própria, né? Haja visto que com todas essas crises que a gente está tendo, principalmente na economia e etc., né? Como estão acontecendo as coisas nas grandes cidades, principalmente, né? O privilégio de morar no interior, e isso às vezes facilita algumas questões, né? Mas quem mora nas grandes capitais, isto está muito diluído, né? Não está muito legal, né? Não está tendo muita liga, as pessoas não estão conseguindo mais respeitar os outros, isso é muito claro, né? E ele coloca que a gente precisaria ter isso em pirâmide, né? Da base para a ponta, para ter o equilíbrio, vamos pensar até para ter esse tripé. Mas eu acredito que a gente tem que pensar isso, refletir isso como um todo hoje, né? Na nossa questão física, psíquica e espiritual, né? Como anda isto? Como anda a nossa pirâmide? Né? O Alexander Lowen, da análise bioenergética, ele falava que a gente precisa, para ter energia, né? Comer e respirar. Isto é a fonte da nossa energia de vida.
E o Maslow falava isso dentro da fisiologia, que essas questões básicas nos dão energia para a vida. Então, se eu estou respirando mal, comendo mal, né? A base da pirâmide está, de alguma forma, inadequada na minha vida, eu realmente vou ter baixa carga energética. Portanto, muito mais disponibilidade para adoecer. E aí eu coloco, né? Maslow criou a pirâmide em 1970 e hoje nós estamos em 2020 com essa necessidade básica, né? Primeiro a gente chega em qualquer lugar, tem que saber se tem tomada, se eu tenho lugar para, se tem Wi-Fi, se eu tenho lugar para carregar meu celular, porque nós estamos dando prioridade a outras questões na nossa vida, né? E a gente achava que até com essa pandemia isso pudesse ser mudado, ser visto de um outro jeito, que as nossas necessidades fossem vistas de uma outra forma. Mas, por enquanto, o que nós estamos tendo de dados estatísticos e etc., não é real, não houve essa mudança tão esperada. Talvez para algumas pessoas, sim, mas para a maioria, não, infelizmente, né? Bom, vamos lá. Aí, o que a gente encontra, então, nas pessoas e no indivíduo? As manifestações, que vão ser corporais e emocionais, portanto, psicossomáticas. Então, tudo isso está interligado. Não dá para nós separarmos. Eu estou com uma dor de cabeça e isso é só uma dor de cabeça. Não tem nada a ver com a minha questão emocional. Muito pelo contrário. Essa dor de cabeça, ela precisa ser vista num contexto sistêmico. E principalmente se ela for frequente. Eu vou passar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que quem estuda aí nesse colégio, né, nessa faculdade, ou nos cursos técnicos, principalmente o pessoal de recursos humanos, de enfermagem, né, que trabalha mais com pessoas, com indivíduo, não tem nenhuma manifestação, né? Tenho certeza que está todo mundo ok. Né? Então, vamos lá. Estou brincando aqui um pouquinho com vocês. Então, vamos falar... eu coloquei, né, as manifestações corporais, emocionais e as psicossomáticas. Aí as pessoas perguntam, mas o que é psicossomática? Né? Soma, ela vem do grego e significa corpo. Portanto, somática, o que é corporal. E a psique, psico, vem do grego e significa mente, alma, inconsciente. Portanto, psicossomática, origem inconsciente das doenças que se corporificam. Corpo e mente é uma única unidade. Então, vou dar de novo o exemplo da enxaqueca. A enxaqueca vem a dor de cabeça uma vez, eu não cuido. Vem 2, eu não cuido. Vem 3 vezes. Aí eu vou tomando analgésico, paracetamol, uma dipirona, sei lá o que mais. E eu vou empurrando com a barriga, como nós dizemos, né? Como a gente usa esse ditado. Esse empurrar com a barriga vai somando. Então, a psique está lá cansada, estressada, o corpo está recebendo essa informação e vai isso virando uma bola de neve até virar uma patologia, às vezes, crônica e somática, né? Se bem que hoje tem muitos médicos que falam que até uma gripe pode ser uma questão psicossomática, né? As pessoas vão nos médicos, fazem todo um check-up, não tem nada, né? Então aí o médico fala, provavelmente é de fundo psicossomático. E o que é psicossomático? A psique mais corpo que precisam ser equilibrados novamente, ou seja, o tripé está bambo. Bom, aí nós temos manifestações corporais, que eu tenho certeza que aqui também, né, quem está assistindo as palestras e tal, nunca tiveram essas manifestações, né?
Isto não existe para nós, só lá no mundo lá fora, né? Então, nós temos as manifestações corporais começam rigidez corporal, distúrbios de postura, falta de tônus, respiração restrita, dores crônicas, né? Estresse, né? Principalmente essa parte, essa musculatura entre o crânio, né, e a cervical aqui, muitas pessoas sentem muitas dores. Dentro da psicoterapia corporal, nós acreditamos que a região aqui das costas é a região da força de vontade, né? Aqui nas asas, nas nossas asas aqui, né? E quando a gente está com isso muito tenso, nós vamos perdendo a força de vontade de ir para a vida, de agarrar, de pegar, né? Então, nós vamos perdendo, ela vai se esgotando de tanta tensão. Nós acreditamos também que os nossos músculos, eles retêm informações de situações traumáticas na nossa vida. E a forma como ele se enrijece e o lugar que ele tem mais enrijecimento, mais bloqueio, é a história da nossa vida se manifestando através do nosso corpo. Então, por que tem pessoas que sentem muito mais tensão na cervical e outras pessoas têm muito mais tensão na lombar, né? Isso tem a ver com a história de vida, com o trajeto, com o desenvolvimento das fases, desde a primeira infância até a início da fase adulta. Bom, alguém aqui já sentiu isto, né? O gato até arrepia. E às vezes a gente espera o gato arrepiar para poder procurar ajuda. E aí já está somado. Então, sensação de vertigem, dor de cabeça, visão embaçada, voz trêmula, coração batendo mais rápido, acelerado, dificuldade para respirar, vontade de ir ao banheiro, né? Às vezes com diarreias constantes ou com dificuldades de ir ao banheiro, com constipações constantes, pernas moles, mãos suadas, frio na barriga, nó na garganta, boca seca, né? Calor, aquela coisa que vem, né? Sem a gente esperar, enfim. Todas essas questões que estão aqui, com certeza todo mundo já sentiu ou ainda sente, e às vezes sente várias vezes por dia, e a gente vai deixando isso do lado, porque nós não temos tempo para olhar para isso, nós não criamos a forma de uma necessidade para olhar para isso, isso passa a ser desnecessário. E aí a gente vai adoecer com toda certeza. Então, aí nós vamos ter as manifestações emocionais, que eu acho que também aqui ninguém teve. Essa palestra, gente, eu trago muito para a gente refletir e para as pessoas refletirem como elas estão se sentindo, né? E o que falta para ela poder buscar esse equilíbrio. Então, as manifestações emocionais, nós podemos colocar o cansaço, que aqui ninguém está cansado, principalmente no final de semestre, os professores que esse ano tiveram que deitar e rolar para poder trabalhar com todas as plataformas criadas, que a gente quase ficou doido, né? No segundo semestre até foi legal, mas no primeiro semestre foi muito difícil para todos nós, para os alunos, para poderem se adaptar, o esforço que nós tivemos que ter para fazer uma nova adaptação foi muito difícil, gerou muito cansaço, gerou insônia, né? Angústia, raiva, medo, estresse, insegurança, nervosismo, desânimo, né? Essas manifestações emocionais constantemente a gente tem. E não é que nós vamos deixar de ter ou não vamos ter nunca mais. Nós vamos continuar tendo. Isso é certo. A forma como nós vamos olhar para isto, cuidar disto, é que é importante.
né? É uma forma da gente poder rever as nossas manifestações emocionais, cuidar das nossas questões psíquicas, né? Então, corpo, mente e espiritualidade num tripé. Aqui eu indico também aquele filme, quem também já assistiu, Divertidamente, é um filme bem bacana, e ele traz as questões dos sentimentos, dos respeitos aos sentimentos, né? Então, lá ele traz a raiva, que está aqui, o medo, ele traz a tristeza, a alegria e o nojo, que hoje está sendo incluído como um sentimento também. Nós temos que ter todos esses sentimentos e nós temos que saber nomeá-los. O que passa a ser patológico, né, dentro da psiquiatria considerado patológico, é quando isso atravessa o limite, né? Nós temos um limite. Quando a nossa raiva ultrapassa, pode virar uma patologia de uma agressividade muito grande, né? Quando o medo ultrapassa a linha do que é normal, entre aspas, vai ter um transtorno de ansiedade, pode ter uma paralisação por pânico, né? O estresse, ele é importante da gente ter e para a gente poder viver. A ansiedade também, mas tudo dentro da normalidade. Passa a ser patológico quando passa a influenciar na nossa vida a ponto de nos deixar paralisado, de prejudicar o nosso trabalho, de prejudicar os nossos estudos. Aí já está somando. E aí a gente precisa olhar para isso de uma outra forma, né? Cansaço, todos nós vamos ter. Mas se a gente não tiver um tempo de parar, um final de semana gostoso, fazer algo que você gosta, né? Porque às vezes o vizinho chega para a gente e fala: vamos caminhar, que caminhar é uma delícia, eu relaxo. De repente, caminhar para você não vai te relaxar, vai ser estressante. Então, o que dentro dessas questões que você está sentindo pode levar você a um outro lugar mais tranquilo? Mas a escolha, a forma que você vai funcionar na vida é sua. E é sua responsabilidade saber sentir, saber escolher, né? E saber refletir, né? O que está mais acontecendo na sua vida nesse momento. E aí, então, depois das manifestações corporais, das manifestações emocionais, o corpo vai sentindo e vai deixando do lado, sentindo e vai deixando do lado, aparecem as manifestações psicossomáticas, que aí já são as enxaquecas, que eu já dei como exemplo, dores de estômago, labirintites, resfriados crônicos, faringites, rinites, dores lombares, bursites. E daria aqui para fazer uma lista enorme para vocês do que seriam manifestações psicossomáticas. Então, se você já está com essas manifestações, olhe para isso, preste atenção, né? Porque isto pode virar cronicamente uma situação que não vai poder mais se resolver, né? Você vai ter como tratar, diminuir, né? Mas não deixar de existir mais na sua vida, né? Então, vamos olhar para isso, né? Bom, aí tem aqui isso que eu trouxe como uma reflexão. A enxaqueca, de novo, hoje vai ser aquele dia. Quantos de nós já não amanheci cansado? Amanheci com dor de cabeça. Nossa, amanheci com a rinite atacada. Hoje vai ser o dia. Então, você tem que, é sua responsabilidade descobrir que só você poderá tomar uma atitude para resolver as suas questões psíquicas, emocionais, né? Psíquicas, emocionais, corporais e espirituais. É você que é responsável por isso. Quais as minhas escolhas, né? E quais os efeitos dessas escolhas? Muitas vezes a gente joga, né? Os alunos, é muito comum jogar, é o professor que não me tratou bem, né? Não sou eu que não estou legal. A gente joga para os filhos,
para o marido, a responsabilidade está no outro, né? Para a mãe, para o pai. Ele não me dá, eu fiquei doente por conta disso. A gente joga a responsabilidade que é nossa no outro. Se eu estou doente se eu já estou somando essas questões, a responsabilidade é minha, a não ser que seja uma criança, né? De 0 até 16, 17 anos, realmente a gente tem que ajudá-los, né? Mas depois, a responsabilidade, à medida que a gente entra na fase adulta, é nossa responsabilidade cuidarmos de nós. Então, de que jeito você está cuidando de você? Você está olhando de verdade para você ou você está jogando essa responsabilidade para que o outro faça para você? Vamos refletir sobre isso. Bom, de qualquer forma, né, quando a pessoa chega num processo de psicossomática ou quando ela vem para uma psicoterapia, a gente acredita que o corpo dela revela a verdade. Né? Ela pode dizer assim para você: não, eu estou super bem, o rosto está triste, o olho está triste, né? Tá com olheira, tá cabisbaixa. Como essa pessoa pode estar bem? Então a gente tem que pensar que as ideias, as palavras, elas podem nos enganar e enganar o outro, mas o nosso corpo revela a nossa história e a nossa verdade. Então, olhar para o seu corpo e ver como eu estou, como está o meu corpo, como está o meu cansaço, como está o que eu estou apresentando para o outro, né? Porque isto revela a verdade. O nosso corpo revela a nossa verdade. Bom, aqui eu trago o que o Alexander Lowen, né, da psicoterapia corporal, criador da análise bioenergética, ele traz para nós, né, na questão corporal. Até tem uma figura aí de uma pessoa que está muito deprimida, muito triste, muito achatada, com pouca carga energética. Então, nenhuma doença dita mental pode ser concebida em separado da doença física. Assim, uma pessoa deprimida está tanto física quanto mentalmente deprimida. Uma pessoa com baixa carga energética, o corpo está desenergizado. Uma pessoa que está com elétrica a ponto de uma patologia, o corpo vai estar elétrico. Se a gente observar na rua, no calçadão das lojas, a gente olhar uma pessoa andando, outra, a gente já começa a observar tudo isso, né? Aquele que anda quase se arrastando, aquele que anda correndo, né? A gente observa que o nosso corpo fala muito de nós, fala muito da nossa persona, da nossa personalidade, de quem eu sou, né? Bom, o pessoal aí da enfermagem que está nos assistindo, dentro da psicologia atual, contemporânea, e dentro da psicoterapia corporal, nós acreditamos que o sistema nervoso autônomo tem que estar equilibrado para que a gente tenha uma vida menos adoecedora, uma saúde mais equilibrada, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Assim como a música do Lulu Santos, né? Ele falava: a vida vem em ondas como o mar, e é verdade, né? Nós temos, se a gente vai começar a estudar para uma prova, então a gente está ali embaixo, estou começando, tem uma tensão pequena, né? À medida que eu vou estudando e vejo que, puxa vida, que matéria difícil, eu não vou conseguir dar conta, eu deixei de lado, eu devia ter estudado mais, ai Jesus, ai meu Deus, eu não vou dar conta, e aquilo vai dando agonia, aí ele vai chegando na prova, o pico da curva seria o horário da prova, aí ele faz a prova, né? Consegue ver que de repente não foi tão mal, ou que foi mal, não tem problema, mas a prova passou, aí ele vai ter um relaxamento, uma descarga. Então, a gente vive hoje, né? A gente acorda de manhã, faz as atividades, pensa, põe tudo que vai fazer, papapá, chega até o pico, aí à noite a gente descarrega, né?
Então, nós precisamos de carga e de descarga para a gente viver em equilíbrio. Então, a gente precisa, né, como está a figurinha aí, do simpático, da ativação, e do parasimpático, que é o descanso. Tá? Eu lhe pergunto, como está o seu equilíbrio? Né? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu pulei. Não, tá certo. Então, como está o seu equilíbrio do sistema nervoso autônomo? Né? Então, quando eu estou muito em descarga, eu estou na depressão. Quando eu estou muito na carga e pouca descarga, eu vou entrar numa ansiedade. Então, muito dos transtornos de depressão e de ansiedade, a gente também analisa pela carga e descarga de energia dentro das atividades diárias de um indivíduo. Então, aqui estão o que os neurotransmissores, né, produzem para o nosso equilíbrio. Então, nós precisamos ter, para estar muito bom, né, muito bem, vamos comparar ali a historinha do amor, né? A gente tem que estar com a dopamina alta, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? A oxitocina, a noradrenalina e a adrenalina. Então, tudo isso precisam estar em harmonia para organizar e regular nossa vida. Então, quem está em depressão tem baixa dopamina e baixa serotonina. Por isso que nós vamos, às vezes, tomar antidepressivo. O antidepressivo é um regulador dessas substâncias. E aí eu costumo dizer, né, dentro das minhas aulas e dentro das minhas palestras, de que nós temos duas opções, né? A gente pode optar por regular psique, corpo e espiritualidade e buscar as nossas, regular os nossos neurotransmissores nas buscas dessas, da dopamina, da serotonina, ou a corrida, o exercício físico, todo exercício físico, mas principalmente comprovado cientificamente hoje, os exercícios aeróbicos, eles autorregulam o sistema nervoso autônomo e regulam essas substâncias que a gente precisa, né? Eu falo que é todas as inas e linas do nosso organismo. E a gente autorregula, a gente pode produzir isso, nosso corpo produz isso sozinho. Quando a gente deixa de ligar para o nosso corpo e para nós deixamos de produzir. Por isso que nós adoecemos, né? Quando a gente está demais, além da medida, nós vamos estar aí na luta ou na fuga. Ou seja, nós vamos estar com a noradrenalina e a adrenalina em alta. Aí nós vamos estar em transtorno de ansiedade, né? Em paralisação, em medo profundo, né? Então, olhar para isso. E muitas vezes a gente deixa de fazer atividade física e aí, quando a gente realmente adoece, a gente vai procurar o comprimido. Então, muitas vezes eu falo, a gente tem duas possibilidades, esta, né, ou esta. Claro que esta é muito mais simples do que esta para fazer. Só que esta, corpo, mente, espiritualidade, trabalhar isto é muito mais saudável, natural, né? E autorregulador. Nosso corpo, ele consegue produzir essas substâncias. E a gente deixa de produzir. Isso é uma responsabilidade nossa, da nossa vida. Bom, aí a gente traga essa questão, né, do exercício, de repente da psicoterapia, porque a gente pensa assim, trabalhar o corpo, fazer psicoterapia, cuidar de mim, por que isso? Mais uma tarefa, é mais uma tarefa para mim, é mais uma tarefa para o meu dia a dia. Eu não tenho tempo para encaixar tudo isso, eu não vou aguentar. Então, o cuidado, o autocuidado passa a ser uma tarefa, passa a ser um estresse, ao invés de ser uma necessidade básica,
como diz o Maslow para nós. Bom, Rose, você vai me dando um retorno aí se tiver demais, eu estiver correndo, né? Ok. Eu estou conseguindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Okay. Tá bom. Estou com medo de estar sozinha aqui. E temos dúvidas. Daqui a pouco vamos participar. Ok, tá, porque eu fico aqui, eu fico muito sozinha. Vocês já conhecem esse caminho, né, professor? Então, sim. Eu falei, será que estão me ouvindo? Eu estou aqui falando. Se cair alguma coisa, conexão, aí, Rose, você me liga no celular que está ligado e eu vou saber que deu algum problema. Ok. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente precisa se permitir se transformar, né? Se transformar. E a gente se impede de autorrefletir e de buscar essa transformação. Então, autoconhecimento, a busca é importante na trajetória da vida. Então, quando a gente exala a segurança, aparece a autoestima, por onde a gente passar. Né? Então, vamos lá, os alunos. Os alunos conhecem os professores. O professor que chega mal para a sala de aula, o aluno sabe. Fala, ixi, hoje é aquele dia. Hoje a professora está brava. Hoje não vou nem fazer pergunta. Né? E quando a gente chega com uma autoestima tranquila, com uma disposição melhor para poder dar aula, né? A gente exala essa segurança, né, para vocês alunos e vice-versa, aonde a gente passar, a gente vai deixar essa carga boa de energia. Mas a gente tem que estar disponível para poder se transformar, se conectar e se cuidar em cima disso. E muitas vezes nós somos responsáveis por bloquear essa transformação da nossa vida. Por isso que a gente fala, né? Qualquer setor, qualquer trabalho, pode ser no banco, pode ser em qualquer lugar, quem trabalha em empresa, em recursos humanos, em qualquer empresa. A gente sabe, né? A pessoa fala assim, nossa, eu adoro trabalhar naquele setor, tem que por onde ela passa a gente ri o dia inteiro, fica mais leve, mais gostoso. E aí tem aquela pessoa que chega, né, que a gente pode pensar até que pode ter uma patologia, uma distimia, que é o mal do mau humor, que fica do seu lado o dia inteiro, né, 6 horas por dia. Isso é adoecedor para a pessoa e para quem está do lado. E a gente sabe reconhecer isso, mas a gente tem, às vezes, dificuldade de olhar para isso e buscar uma transformação disso, né? Então, isso é importante, ou conversar com o chefe da sessão, ou mudar de sessão, ou, de repente, pedir para essa pessoa buscar uma orientação, uma terapia, um psiquiatra, enfim, né? Então, tem pessoas, quando a gente fala, tem pessoas com boa energia e pessoas com pouca energia ou uma energia ruim. Isso é verdade. Isso não é mais algo que a gente não possa dizer, não possa falar, não possa mensurar. Isso acontece, tá? Muito antigamente, a gente pensava, a psicologia não podia falar dessa questão, porque né, na física, aí, quem trabalha com essas questões, todo corpo em movimento gera energia. Mas a gente não podia dizer que nós, humanos, nós geramos energia. Nós somos geradores de energia, da nossa própria energia. Então, se eu busco gerar uma boa energia, as pessoas vão sentir essa boa energia. Se eu estou gerando uma energia ruim para mim mesmo, as pessoas do lado vão ser contaminadas também por essa energia, né? Isso é real e verdadeiro. Aí nós vamos lá em como prevenir essas doenças somáticas, né? Um pouco dessas questões estão no livro do Alexander Lowen, que eu indico a todos ler, que ele coloca o corpo, é um livro que chama O Corpo em Depressão. E lá ele vai colocando a recuperação do indivíduo, né? Do ser humano, e como ele pode fazer isso. Então, o Lowen coloca que recuperar a energia corporal é o primeiro passo. Se a gente for pensar em energia corporal, como é que se produz? Boa alimentação, né?
atividade física, né? E boa respiração, que é praticamente a base do que o Maslow falava para a gente, né? Enfim, então, como está a sua energia hoje? Procurar fazer exercícios físicos para favorecer o contato com o seu próprio corpo. Nós estamos fazendo exercício e entrando em contato com o nosso corpo ou nós estamos fugindo dele? Isso é para depois. A gente anda descalço em casa, a gente faz alguma atividade, a gente faz um yoga, faz natação, faz uma caminhada, para na rede para respirar um pouco. Enfim, o que você faz, né, de atividade para o seu corpo e para o teu organismo? Eu já disse anteriormente e repito, os exercícios são a fonte de energia também que nos movem, né? Então, eu chego cansado em casa e falo, vou correr, a gente acha que isso vai cansar mais. Não. Eu vou caminhar, isso eu vou repor a minha energia. Eu vou produzir as minhas inas e linas, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, oxitocina. Então eu vou, na verdade, construir a minha energia. Então a gente tem uma visão errônea e errada, construída por infinitas razões e por décadas atrás, de que exercício físico pode não ajudar, ou é uma atividade, sei lá, para poucos, né, que eu não preciso. Pelo contrário, né, é lá que está também a nossa fonte de energia. Então, eles promovem, os exercícios físicos, eles ajudam o corpo a promover contração e expansão, que foi o exercício que nós fizemos inicialmente, né? E que eu vou propor, depois de eu falar da prevenção, da gente fazer novamente. Então, a gente, quando abre espaço, a gente amplia, né? Expande. Quando a gente fecha espaço, a gente contrai. Nós precisamos dessa contração e expansão. O nosso organismo, o nosso coração, o nosso intestino, todas as nossas vísceras, ela trabalha em contração e expansão. A gente não liga o nosso coração na tomada para carregar, já mediu, né, igual o carro, por exemplo, né, de eletricidade. Eu vou lá, agora essa carga dá para eu continuar hoje. Não, é o nosso corpo que vai produzir essa carga. O coração vai bater por esse movimento. O intestino vai funcionar por movimentos peristálticos, né? E que são importantes. Quando a gente trabalha num banco, trabalha sentado o dia inteiro, trabalha numa imobiliária, trabalha, sei lá, sentado o dia inteiro, o que nós estamos promovendo no corpo de contração e expansão? Quase nada. Então, paralisa intestino, vai dando a gastrite, né? Vai dando úlcera, porque a gente mal caminha, o corpo nem faz muito movimento para digestão. Então, nós somos responsáveis para recuperar a energia da nossa vida, né? E promover este equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Procurar respirar mais, com mais consciência. Perdão, respirar, todo mundo respira. Eu respiro, você respira, né? Quando o Alexander Lowen foi fazer psicoterapia com Reich, o Reich falou para ele, Lowen, você precisa respirar mais. Ele disse, se eu não respirasse, eu estava morto. Aí o Reich falou para ele, coloque a mão na minha barriga, porque o Reich foi o primeiro psicólogo, digamos assim, né, o primeiro médico lá, próximo da década de Reich, que introduziu o corpo dentro da psicoterapia e a importância dele para trabalhar as emoções. Aí, quando o Lowen colocou a mão na barriga do Reich, ele viu que o movimento era muito mais amplo. Então, respirar, nós respiramos. Só que nós respiramos com consciência. Nós temos consciência se a nossa respiração é torácica, se é abdominal. Nós temos consciência do que nós fazemos durante o dia e paramos, né? Agora deixa eu respirar um pouco.
É pouquíssimo das pessoas que fazem isso, né? E não é porque eu estou aqui palestrando com vocês que eu também tenho o meu corpo perfeito. Não, né? Isso é um treino para todos nós, né? Fazer terapia para ajudar na autoexpressão dos sentimentos reprimidos. Isso, né, eu estou aqui para falar porque sou psicóloga, né? Então, para quem tiver a oportunidade de se conhecer dentro de um processo terapêutico, isso é muito rico, né? Muito interessante. Porque a tarefa terapêutica é ajudar o cliente ou o paciente a encontrar seu caminho de autoamor, de autoaceitação e desenvolver a fé em si mesmo, para substituir a que ele não conseguiu obter de seus pais. Então, se houve uma falha, né, essa fé seria segurança básica. Eu não estou falando de fé espiritual. O Loi não fala de fé na questão espiritual, ele fala da fé que a pessoa tem em si mesma. A depressão é a perda, a gente perde a fé em nós mesmos, a segurança básica. Ela fica deprimida, ela fica esvaziada, né? Então, nós temos aquilo que não foi possível, de repente, no nosso nascimento, na nossa infância, os nossos pais ou os nossos cuidadores fazer por nós, dar-nos mais segurança, a gente vai levar essa insegurança para o resto da vida. Então, dentro do processo terapêutico, o terapeuta ou qualquer terapia vai ajudar você a olhar para isso, né? E a buscar o autodesenvolver dessas questões que ficaram prejudicadas, sem que a gente fique esperando do outro, né? Eu fui, de alguma forma, não muito nutrida, eu tenho uma insegurança muito grande, aí eu caso com um homem que eu acredito ser seguro e que, através da segurança dele, eu vou para a vida. Um erro gravíssimo. Eu tenho que ter segurança básica, o meu marido tem que ter a segurança dele e nós caminharmos juntos. Agora, se eu ficar na dependência do outro, quando o outro não me der, eu vou ficar muito mal, né? A gente cria uma codependência. Buscar se espiritualizar para trazer não só a fé em si mesmo, bem como a crença em alguma energia maior, para poder firmar contato com a vida e com o universo. Então, aqui, esse espiritualizar, como eu disse desde o início, inclui tudo: religião, crenças, valores, famílias, comunidades, trabalhos voluntários, meditação e etc. Aliás, trabalhos voluntários e trabalhos em comunidade é algo que nutre o indivíduo muito, é muito rico, né? E trabalha muito essa questão da fé de si mesmo. Buscar a medicação e orientação médica em casos graves. Nós, psicólogos, não trabalhamos casos graves sem hoje o acompanhamento multidisciplinar. Então, às vezes, se a pessoa tem uma anorexia, uma bulimia, ela precisa ter a terapia, ela precisa ter o gastro, ela precisa ter a nutricionista, ela precisa ter o psiquiatra, né? Então, esse conjunto vai fazer com que essa patologia tão grave e severa, que é a anorexia, né, pode ter componentes bulímicos ou não, né? A anorexia é o parar de comer. A bulimia é comer e vomitar para não engordar, em resumo, né? Tem duas doenças dentro do compêndio dos compêndios da psiquiatria que levam à morte, né? A depressão e a anorexia, né? Claro que outras doenças também podem levar à morte, mas essas são de gravidade grande, de grande gravidade, né? Que pode nos adoecer severamente, né? Então, nós temos que tomar cuidado. E aí eu indico para que vocês conheçam a psicoterapia corporal, a análise bioenergética, né? Que é uma das especializações que eu trabalho. E aí eu trago para vocês, então, o que seria a análise bioenergética e a terapia corporal.
a tese fundamental da análise bioenergética é que o corpo e a mente são fundamentalmente idênticos. Isto é, o que ocorre na mente reflete dentro dos nossos órgãos, dentro do nosso corpo e vice-versa. O analista em bioenergética faz uma leitura do inconsciente na linguagem verbal e corporal. Então, dentro da psicoterapia, quando a pessoa chega na nossa clínica, a gente tem uma leitura da história do indivíduo pela leitura corporal. Se o indivíduo ele pode ter uma rigidez muito forte, ele pode ter uma submissão muito forte, ele pode ter uma oralidade, uma carência muito forte, né? Enfim, ele pode ter uma construção muito grande também dentro de si. Tudo isso a gente faz a leitura corporal, né? Isso tudo está dentro da nossa história de vida. Não é porque nós queremos ser assim ou assado. É porque a história, todo o nosso desenvolvimento levou nós a termos essa postura, esse corpo, né? E essa vitalidade. Ou não. Né? Bom, e aqui, antes de eu falar, nós vamos trabalhar novamente a questão do exercício que eu dei. Antes de a gente falar disso, né? Porque aqui estamos falando. Então, como que a análise bioenergética trabalha? Exercício de ground, que é o chão, né? Pés no chão. Exercícios de respiração. Exercícios de expressão com som, né? Nós temos aqui o curso de formação e de especialização em análise bioenergética, aqui dentro do Instituto Ligado de Presidente Prudente, e quando a gente trabalha com os nossos alunos, porque eles vão ser terapeutas, eles vão ter que saber lidar com tudo isso, a gente vai colocando as pessoas no meio, né, do salão para se olhar, né, para olhar olho no olho, para inspirar, para soltar som para o indivíduo, né, para bocejar e soltar som. As pessoas têm uma dificuldade enorme, grande, profissionais já fizeram muitas vezes são psicólogos formados há bastante tempo que vêm fazer a formação e a especialização. Né? Às vezes são alunos de vários cursos da educação física, da fisioterapia, da psicologia, do RH, né? Que dentro da análise bioenergética a gente trabalha com essa visão, quando a gente analisa o corpo, para quem trabalha em RH, a gente começa a ver a personalidade, né? E aí a gente já começa a ver, por exemplo, se eu estou trabalhando com recrutamento e seleção de pessoal, e eu tenho lá um chefe que ele é muito soberbo, muito soberano, muito onipotente. Se eu colocar alguém para trabalhar com ele dentro de uma questão de insegurança, uma oralidade, uma nutrição, uma baixa carga de energia para dentro desse setor, não vai dar certo. Essa pessoa com baixa carga de energia, com esse opressor, com essa questão aqui, vai adoecer esse indivíduo. Ele não vai aguentar. Então, para trabalhar com esse profissional, tem que ser alguém com mais carga energética, ele tem que ter mais vitalidade e ele tem que também ter uma condição de submissão, de saber, obediência e etc. e tal, né? Então, isso dá para a gente também analisar tanto nas questões da personalidade quanto do corpo. Então, eu entrei para a psicoterapia corporal e para análise bioenergética porque eu trabalhei 4 anos em recursos humanos. Eu trabalhei em treinamento, recrutamento e seleção de pessoal. Então, eu entrei para saber analisar dessa forma para poder me auxiliar nas contratações. Então, eu queria falar isso porque eu sei que tem RH aqui, que a Rose me falou. Então, eu acho que isso é importante. Então, nós trabalhamos também com exercícios de relaxamento, exercício de liberação e bloqueios energéticos. Uma pessoa cheia de vida é capaz de vivenciar e expressar
Não ter medo de expressar a raiva, expressar as angústias, os prazeres, as dores, né? As alegrias, as tristezas, o amor, né? Nós temos que ter isso, a sexualidade, né? Às vezes o paciente chega para nós e fala: e aí, como está a sua vida sexual? Está ótima, mas ele está lá com a perna cruzada, todo contraído. Aí a gente fala: bom, a sexualidade não está nada boa, mas a gente não vai falar isso para o indivíduo, a gente só tem essa informação do corpo. A gente vai trabalhando a soltura do corpo e quando a gente vai trabalhando isso, aparece a questão dos bloqueios que ele teve na vida. Ou se ele foi abusado, ou se ele teve uma repressão sexual muito grande nessa infância, isso tudo vai aparecer, né? Então, agora eu convido vocês a trabalharem comigo novamente aquela respiração inicial, né? Para quem não acompanhou, foi entrando depois, nós vamos trabalhar novamente dessa forma. Então, segure aqui nos punhos, no pulso, né? Faz um quadrado, como se eu fosse ninar alguém. E aí eu vou trabalhar agora com consciência, gente. Trabalhe agora, depois de tudo isso que nós falamos, com consciência, o meu inspirar e o meu expirar. Então, devagar, eu vou lá. Eu inspiro tudo que eu posso, seguro lá em cima e solto devagar com consciência, soprando. Esvazio. Bato a mão no umbigo, inspiro de novo. Vou lá atrás e expiro. Mais uma vez. E relaxo. Fico um pouco comigo mesmo. Vejo o que aconteceu com o meu corpo. Veja se isso me relaxa. Então, inspirar simpático, expirar parasimpático. Esse é um exercício tanto para ansiedade quanto para depressão, mas ele é reorganizador do sistema nervoso autônomo, né? E a gente pode fazer isso com som, mas a gente pode ir ampliando esses exercícios. E agora eu convido a todos a espreguiçar do seu jeito, da sua forma e soltar o seu som. Porque cansa também ficar sentado, né? Ficar ouvindo a palestrante. Cansativo. Então, faça esse movimento. Inspire, expire, solte som. É fácil ou difícil para você fazer isso? Como é isso para o seu corpo? É habitual? É exceção? Ok. E agora eu sigo com uma reportagem da revista Veja, de 19 de abril de 2017. Eu estava montando uma palestra para depressão quando eu me deparei com a revista, com essa reportagem. É um estudo da psicologia social da psicóloga americana, que é Amy Cuddy, né? Amy Cuddy, que o livro é O Poder da Presença. Eu indico esse livro para vocês. Esse livro vai falar de tudo isso que nós falamos agora, de toda essa importância, e ela traz exatamente a posição corporal de altivez. Olha como está essa mulher aí na capa, né? Então, nós vamos tentar fazer essa posição. Os homens pensando no super-herói dele, que ele gosta, e a mulher pensando aí na Mulher Maravilha, na Mulher Elástica, o que quiser, né? E você fica um pouco nesse processo de altivez. Levanta o teu queixo.
Se sinta nessa altivez. Isso, dá uma olhada para o canto, para o outro. Isso. E observe como é que você se sente. Essa psicóloga americana, ela fala que a posição de altivez altera a secreção de hormônios associados à autoestima. Então, aumenta a testosterona e reduz o cortisol. Ela está dizendo que reduz o cortisol, que vai reduzir o nosso estresse. Que é um dos fatores, o cortisol hoje, se a gente for mensurar, que hoje tem exames, né, de sangue que mensuram, a maior parte de todos nós temos uma taxa de cortisol muito alta, né? Muito propícia a nos adoecer. Então, esse exercício, ela explica nesse livro, né, o quanto ele reduz o cortisol e aumenta o hormônio, que aumenta a produção de hormônio e aumentar a vitalidade. Reduzir o cortisol diminui o estresse. Então, esse exercício que também nós fizemos de colocar aqui, né, para trás, isso também nos ajuda muito. E ela fala que a gente teria que praticar esse exercício por 10 minutos todos os dias. Tem um outro estudo de médicos dos Estados Unidos que estão na área de transplante de órgãos, principalmente o transplante de rim. Eles têm pesquisas, isso eu vi dentro de um congresso, um médico nos falando, né, porque ele faz esse trabalho em São Paulo, eu não lembro mais o hospital, mas ele foi para os Estados Unidos trabalhar nesse hospital de transplante, e lá, antes de qualquer indivíduo fazer qualquer transplante, principalmente os de rim, eles ficam 1 mês lá sendo trabalhados por psicólogos, por vários profissionais da área de saúde, enfermagem, etc., com meditação, com consciência de corpo, da mente, com inspiração, com expiração, com yoga. E está comprovado cientificamente que essas pessoas que fazem esse movimento e recebem o órgão têm uma chance muito menor de ter o órgão rejeitado no organismo. Há uma maior absorção e uma maior aceitação do transplante. E esse médico também falava que se a gente meditar, parar, calma, tranquilo, 5 minutos por semana, nós vamos ter menos chance de depressão, de ter depressão e de ter ansiedade. 5 minutos por semana. Aí eu pergunto, deve ter pessoas aqui que praticam a meditação e a yoga. Agora, quantas pessoas daqui, dessa palestra, fazem 5 minutos de meditação ou de descanso, de concentração de si mesmo por semana? Então, é uma reflexão. Vamos lá. Aí, eu trago um quadro de como é que a gente trabalha, né? A confusão do século XXI, né? Que é insegurança, ansiedade, desequilíbrio, dissociação, doenças somáticas, que são depressão, as doenças cardiorrespiratórias, doenças de pele, síndrome de pânico, dependência química, e a gente podia levar essa lista bem longe, né? Então, nós trabalhamos como? Aprofundando a nossa respiração, aumentando a vitalidade, trabalhando o contato das pernas no chão, dos pés no chão, contato com o corpo, com olho a olho, né? E melhorando a percepção da realidade. O aumento da consciência de si mesmo, de como inspira, de como expira, e a ampliação da expressão e do autocontrole. Porque
porque a gente tem muito medo e receio de expressar que é a nossa verdade interna. E também o relaxamento, né? Então, são aqui instrumentos que a psicoterapia corporal trabalha. E aqui eu trouxe uma anedota aí para vocês, né? Esta é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Então, isso vem de encontro com tudo isso que eu falei com vocês e principalmente das pesquisas científicas atuais que foi dessa psicóloga que eu trouxe aí a reportagem da revista Veja. Hoje eu já tenho o livro é um livro amarelo, esqueci de trazer para vocês, que tem aquele bonequinho que a gente brincava na infância, que ele desmonta e monta. Essa é a capa do livro. Então, a forma que eu for criando percepção de mim, da forma como eu ajo, da forma como é a minha postura, vai fazer uma diferença muito grande no meu pensar e na forma das doenças somáticas do meu corpo. Vamos lá. E aqui eu apresento para vocês, estou quase acabando, o Alexander Lowen, o criador da análise bioenergética. Essa foto foi tirada em 1990, mas ele faleceu com 98 anos em 2008. E ele morreu trabalhando com a análise bioenergética e com os exercícios da análise bioenergética todos os dias. E aí ele deixa essa frase linda para a gente pensar. Estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com intensidade. Como nós estamos respirando, como nós estamos nos movendo, como nós estamos nos sentindo nesse momento e nessa questão atual e contemporânea da nossa vida. Bom, aqui eu trago as bibliografias. Aí está o Corpo em Depressão, que eu citei para vocês, Exercícios da Bioenergética. Esse livro, todos esses livros vocês podem ler, porque são o Lowen, ele fala com uma linguagem muito atual, embora esses livros são escritos há muito mais tempo, mas ele tem uma linguagem gostosa, bacana. Os exercícios de bioenergética traz exercícios para a gente poder trabalhar mesmo no nosso dia a dia. E para quem quiser ver esses exercícios, no meu canal do YouTube, chama canal Marli Bonini, lá eu faço práticas, né? Tem lá exercícios da bioenergética para as pessoas, que eu fiz muito no início da pandemia, deixei filmado e deixei lá, para que as pessoas pudessem fazer nas casas, nas próprias casas, na sua própria casa, né? E lá tem vários exemplos, se vocês quiserem, o canal do YouTube, Marli Bonini, lá tem muita informação, tem muita palestra minha, tem muita coisa, né? E, inclusive, a Rose falou, Marli, eu tenho acompanhado você pelas redes sociais e eu gostaria muito que você falasse um pouquinho para a gente de uma das suas palestras e tal, né? Então, se vocês quiserem também assistir outras, tá lá. E tem Ground de Anatomia, e eu convido as pessoas da enfermagem a buscar esse livro, né? Anatomia Emocional, do Kellyman. É um livro que vale a pena vocês folhearem, terem, porque traz muito da questão da anatomia junto com a questão emocional, né? Enfim, fica aqui as bibliografias.
Esse aqui é o exercício da bioenergética, que é o Alexander Lowen e a esposa dele, né, fazendo uma atividade, um exercício. Mas a gente utiliza muito desse exercício de capa dentro da psicoterapia corporal para as pessoas que têm que trabalhar limites, né, para as pessoas que de alguma forma sofreram muito abusos na vida, não só abuso sexual, abusos de infinitas formas. E é o tema da nossa palestra, né? O caminho para uma saúde vibrante. Então, o tema dessa palestra saiu desse livro, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E aqui eu trago o meu convite, né? Nós, dentro do Instituto Ligare de Presidente Prudente, onde eu sou coordenadora e diretora, a gente trabalha com curso de especialização internacional, ele é reconhecido pelo IBA, né, Instituto Internacional de Análise Bioenergética dos Estados Unidos, e pelo IABSP, que é o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. Então, o Ligare é vinculado a esses institutos. Isso é um curso de 4 anos, uma vez por mês, aos sábados e domingo. Então, a nossa próxima turma, eu vou estar iniciando a 7ª turma de especialização em agosto de 2021, tá? Então, não é só para psicólogo, né? Então, é para educador físico, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, enfim, todo mundo. Por exemplo, o pessoal de recursos humanos vale muito a pena, o pessoal de enfermagem vale muito a pena, e fica aqui, né? Aqui é um folder antigo, mas onde eu trago, né, a questão que a gente trabalha. Os 2 anos é bioenergética 1, os dois primeiros anos é a bioenergética 1 e os 2 últimos anos é a bioenergética 2, que é onde a gente trabalha como atuar, como atender e etc. Então, em 2019, nós começamos em 24 e 25 de agosto. Provavelmente em 2021, a gente vai começar sempre no final de agosto também. Convido a todos, se tiver interesse, ok? E aqui, eu recomendo que vocês conheçam, para quem trabalha principalmente com estresse na área de saúde, a técnica de redução de tensão e de estresse, que chama TRE, é Tensão Release Exercise. Então, é exercício de alívio de tensão. Eu já dei vários cursos de formação aqui de TRE, mas nós temos prática, existem práticas online hoje do TRE, né? E aqui eu ofereço gratuitamente, antes da pandemia, né? E vamos oferecer pós-pandemia. Às quartas-feiras é gratuito no Instituto Ligare, das 7h30 da noite às 8h30 da noite. É 1 hora de exercício. Aonde nós partimos do princípio do tremor voluntário do músculo para um tremor involuntário da musculatura. Quando nós nos congelamos, nos temos traumas e tensões, nós paralisamos. E quando a gente treme, a gente descongela. Isto é muito clássico no mundo animal. As presas que estão em perigo, primeira coisa que elas fazem, né? Elas ou inalam, né? Ou soltam um cheiro absurdo, e outras fingem-se de morta. Então, ela paralisa. Ela realmente, o sistema nervoso autônomo entra, né, em colapso, digamos assim, para proteger. O animal que está lá para comer a presa, né? Ele não come bicho morto. Então, ele vai embora, ele sai, porque ele quer essa questão da luta e da fuga. Aí o bicho que está lá em colapso, depois de um tempo, ele volta a respirar devagar e ele treme. Por que esse tremor? Porque no mundo animal é extremamente autorregulador. Então, ele tira o estresse, ele tira o alívio da tensão para recomeçar a vida. Nós tínhamos isso, às vezes a gente tem isso, a gente treme de medo, depois de um assalto a gente treme muito. Por quê? Depois de cirurgias, né, de processo cirúrgico, e também tem a questão da anestesia, etc. Mas o tremer depois da voltar de anestesia, né, e de cirurgia é ótimo. Por quê?
é um tremor autorregulador, que nós humanos fomos perdendo isso e que o mundo animal ainda tem como uma questão de saúde para o indivíduo não ficar traumatizado. Então, eu convido vocês a conhecerem, é muito bacana. E aqui, né, eu apresento para quem quiser entrar em contato, o Ligare de Presidente Prudente. Então, e peço para que vocês possam me seguir também no Insta, é Marli Bonini, canal aberto, no Facebook idem, mas tem as minhas palestras, tudo que acontece na página do Ligare Prudente, né? Então, @Ligare Prudente no Insta, no Facebook é Ligare Presidente Prudente, o nosso site, que é www.ligareprudente.com.br, e aqui segue meu e-mail e o e-mail do Instituto. E a gente fica aqui na Cláudia Honor Sandoval, no Jardim Paulista. Convido a todos que puderem vir para Presidente Prudente, se quiser ir lá conhecer o Instituto, tomar um café, será muito bem-vindo mesmo, tá? Enfim, eu agradeço por toda a atenção aqui da palestra, né? Vou encerrando a palestra, que já estão quase 2 horas de palestra, e desejo vitalidade a todos e meu muito obrigado. Aqui tem meus dados e eu fico à disposição de vocês. Rose, eu sou infinitamente grata pelo convite, né? E é muito bom partilhar e estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Nossa, eu agradeço a todo mundo. Eu que agradeço. Sei o quanto você é ocupada, Marli, com os seus compromissos, e abriu ali uma brechinha para nos atender e, olha, e contribuir, né? Compartilhar todo esse conhecimento conosco. Foi muito bom, eu só tenho a agradecer. E assim, eu espero uma visita sua, tá? Sim, nós vamos nos encontrar. Você aparece. Sim, eu vou. Ou aqui ou em Torrinha, né? Aí. Acho que é mais fácil a gente encontrar lá em Torrinha. É verdade, é verdade. Mesmo, viu? Ok. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Foi um prazer enorme e fico à disposição nas minhas redes sociais aí para responder a vocês. Tá bom? Eu agradeço também a participação dos nossos alunos, dos nossos professores, né? Foi muito bom tê-los aqui. Muito obrigada e até breve. Até breve. Até. Tchau, tchau.